Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal de astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional, e eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na escola online Harmonizar. Trabalho há mais de 25 anos com atendimentos, com consultorias e formações, sempre orientando profissionais a terem mais clareza dos seus potenciais e dos seus desafios para poderem planejar e decidir melhor suas ações e estratégias nos negócios e na vida. E como formadora, eu ajudo você, estudante, a desbloquear seus medos e praticar a astrologia, transformar seus conhecimentos e sua paixão em oportunidade de carreira e negócios e dar os seus primeiros passos como astrólogo profissional. Com os meus cursos de formação em astrologia, o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, o grupo de supervisão para a prática e o curso de especialização em astrologia empresarial. Se você alinhou com esta proposta e com a minha energia, considere se inscrever aqui no canal. Aproveita, já ativa o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo. Deixa seu like, pessoal. Realmente isso é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e dessa forma ajudar no crescimento do canal. E lógico, compartilha aí com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar de conhecer o meu trabalho. Está chegando a lua crescente em Aquário, uma lua auspiciosa que, além de trazer força para renovar e diferenciar, por exemplo, no marketing, vai ajudar também a ampliar os horizontes e trazer oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Um período potente para prospecção e mudança de rota. A lua também vai transitar da fase crescente em Aquário, que vai acontecer no dia 9 de novembro, para a fase cheia em Touro no dia 15 de novembro, trazendo um período muito poderoso, pode anotar aí, muito poderoso para fertilizar as ações, prosperar, lucrar e rentabilizar o seu negócio. No período de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal, que vai de Peixes a Gêmeos, trazendo energias para sensibilizar, para iniciar, para materializar, para movimentar empreendimentos e projetos. A semana é uma semana aí de atenção pela frente, pessoal, com Mercúrio fazendo quadratura a Saturno, oposição Júpiter, com o Sol fazendo oposição Urano, mas também o mágico aspecto positivo de Sol, Trígono, Netuno e muito mais. Quer saber sobre tudo isso? Esse é o conteúdo da Astrovisão de hoje, com informações astrológicas importantes e relevantes para o período de 10 a 16 de novembro. E para saber sobre todas essas dicas que eu preparei para você, fica comigo até o final desse vídeo e aproveita, já compartilha com aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de ficar por dentro do céu da semana, e dessa forma você também me ajuda a cumprir aqui o objetivo da Astrovisão, que é espalhar informações astrológicas úteis e de qualidade ao maior número de pessoas, para que todos possam ser beneficiados com as dicas da semana. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos lá, então, pessoal, trabalhar um pouquinho. Uma coisa importante aqui, se você também está chegando, você é novo aqui na Astrovisão, é a primeira vez que você está assistindo, temos aqui uma dinâmica de trabalho. Então, primeira coisa importante, traga sempre o seu caderninho, sua agenda, seu planner, porque é importante. A ideia aqui da Astrovisão é justamente trazer informações astrológicas para que você possa planejar a sua semana. Então, fazemos a Astrovisão sempre uma semana antes, portanto, sempre às quintas-feiras, para falar da semana seguinte. Então, estamos um pouco adiantados, sim, porque é o objetivo aqui desse trabalho. A ideia é você se preparar para o céu da próxima semana. E, lógico, que muitas vezes eu também trago informações ainda antecipadas, ainda de coisas que vão acontecer ao longo do mês. Então, venha toda semana, aproveite essas informações que são informações úteis para o seu negócio, para o seu trabalho, para a sua profissão. Nosso foco é sempre aqui em empresarial. Bom, vamos lá então. Outra coisa importante, segundo ponto aqui de orientação da Astrovisão, é que, como fazemos nas quintas-feiras, eu sempre faço um resuminho do que foi falado na Astrovisão passada. Então, sempre fazemos ali
um resumo, uma síntese, quinta, sexta, sábado e domingo, para depois, então, começarmos a entrar na próxima semana. Então, repito alguns aspectos, justamente para reforçar algumas coisas e relembrar, os aspectos que eu falei na semana anterior. Então, vamos lá, pessoal. Temos aí um aspecto de atenção para esses próximos dias, o nosso resuminho aqui, que é o aspecto de Vênus quadratura Netuno. Esse é um aspecto justamente no dia que temos a Lua crescente no signo de Aquário, o dia que acontece a Lua crescente, e, portanto, é um aspecto que faz parte do mapa. No final também sempre coloco e compartilho aqui a tela com vocês, para vocês verem o mapa da fase lunar que eu estou aqui analisando. É muito legal, é lúdico, é didático, assim você também consegue visualizar muitas coisas que eu falo ao longo da astrovisão. Então, nesse dia da lua crescente, justamente no sábado, dia 9 de novembro, estamos falando aqui ainda desse nosso resumo, Vênus quadratura Netuno é o aspecto, pessoal. E eu já tenho vídeo aqui também no canal, também tem vídeo lá no Instagram. Aliás, pessoal, se você não me segue, lá no Instagram me siga, Astrologia para Negócios, tudo junto, @Astrologia para Negócios é o meu perfil ali, meu canal no Instagram, onde também, ao longo da semana, eu vou trazendo pequenas pílulas ali, as astropílulas, para vocês poderem também reforçar as coisas que eu falo aqui na Astrovisão. Esse é um aspecto que eu fiz vídeo, deixei no canal aqui, deixei lá também, Vênus quadratura Netuno, em termos assim de relacionamento, de parcerias e o próprio processo de venda é um aspecto que a gente tem que tomar um pouquinho de atenção, porque ele costuma dar a tendência de erros de avaliação. A gente não consegue discernir e ponderar com uma certa objetividade, uma certa racionalidade típicas do planeta Vênus. Planeta Vênus, planeta que rege Touro e rege o signo de Libra, de Balança. Então, traz ali uma certa racionalidade, objetividade, ponderação. Mas com esse aspecto, isso fica um pouquinho comprometido, trazendo um pouco de confusão, um pouco de nuvens, assim, fica um pouco nublado essa função venusiana. E por isso a gente está sujeito a ter erros de avaliação. Por isso que essa é a recomendação. Cuidado nesse processo todo, inclusive tudo que envolve Vênus, relacionamentos, parcerias e o lado financeiro. A questão das vendas também. Não é o melhor momento para a gente decidir sobre, por exemplo, uma parceria ou decidir sobre uma sociedade. Tomem um pouquinho de cuidado. Esse é o aspecto aí do dia 9, lógico que sabemos também, e eu sempre falo aqui, sempre deixo essa recomendação, não existe um liga-desliga no céu, pessoal, não tem botão ali que ligou naquele dia, desligou no dia seguinte. Não funciona assim, e o próprio objetivo da astrovisão é trazer essa noção na prática para vocês, porque acompanhando toda semana, vocês vão percebendo o movimento, que é justamente o que a gente estuda na astrologia, o movimento dos astros, e vai conversando aqui com a Terra, vai conversando e dialogando aqui com as nossas ações, com as nossas decisões e escolhas, e é esse o estudo. Então, a gente vai aprendendo e vai entendendo sobre movimento. Isso é super importante para a gente não ter noções erradas dessa ciência humana aí que a gente utiliza para autoconhecimento, para orientação de negócios, enfim, para você saber exatamente de onde vêm informações. Então, não tem liga-desliga. O que acontece, que eu pontuo para vocês, é quando o aspecto fica exato. Então, falamos aqui do aspecto exato por uma questão, inclusive, de organização de agenda. É importante a gente saber, aquele dia ficou exato. Então, naquele dia a gente marca o aspecto. Porém, eu falo sobre a semana. Então, por isso que a astrovisão é semanal. Estou falando sobre toda uma energia que está influenciando a semana toda. Isso é super importante, gente, tá bom? Porque para a gente resolver e decidir coisas, a gente tem que entender o que está no céu naquela semana, tá bom? E os aspectos pontuais é para você poder ter noção de quando ele acontece de forma exata. Então, para o nosso resuminho, é isso que a gente tem como atenção, tá bom? Tenham atenção nesses próximos dias, e isso inclui, então, já começando o próprio dia 8, 9, 10 e 11, esses 4 dias que a gente tem aí restando. Iniciamos a semana, então, no domingo, com a força da Lua no signo de Peixes. No início aqui da astrovisão, eu coloquei a fase, a transição da Lua, então ela vai do signo de Peixes até o signo de Gêmeos,
ao longo dessa semana de análise, que é a semana aí do dia 10 até o dia 16. É essa semana que estamos analisando, semana de lua crescente no signo de Aquário. Vamos entender um pouquinho essa fase crescente, porque a fase crescente, entendendo também que isso é sempre um pano de fundo, é sempre um cenário para o nosso trabalho aqui da astrovisão, é, na verdade, uma das coisas que a gente mais se orienta, é a fase lunar, quando não temos, por exemplo, a parte individualizada, que é o próprio mapa, lembrando que o seu mapa é quem filtra tudo isso, mas numa informação generalizada, fases lunares são fases importantes para a gente entender o que fazer nessas fases. Então, de maneira bem prática, a gente tem ações que são melhores para serem feitas na fase nova, melhores para serem feitas na fase crescente e assim por diante. A fase crescente é sempre o momento de prospectar, é o momento de começar a buscar aquilo que estamos planejando e fizemos no planejamento da fase anterior, que é a fase de lua nova. Então, entendam que fase crescente é quando você começa a tirar ali do papel e planejar essa prospecção. Então, se você planejou que você vai aumentar o seu número de contatos ou de possíveis clientes, de prospects, na lua crescente é o momento para você buscar. Ou seja, é o momento de você ir atrás, mandar e-mail, conversar, mandar WhatsApp, fazer a ação de buscar aquilo e buscar os recursos necessários para que aquelas ações que você planejou, aquelas intenções, na verdade, melhor, né? Aquelas intenções que você planejou, aqueles desejos que você colocou lá na sua listinha de desejos da lua nova, comece a ganhar forma até chegar na lua cheia, que é o ápice do ciclo. Então, lua crescente no signo de aceleração natural, que é Aquário, imaginem como a gente está com oportunidades de ampliar os horizontes, enxergar longe, enxergar muito longe. Então, é uma semana muito poderosa, muito produtiva, principalmente nas ações mesmo de marketing, que é um assunto aquariano, e aí entra principalmente o marketing digital, que é onde todos nós estamos hoje em dia, e precisamos tanto para os nossos negócios, e inclui então rede social, internet, os seus canais de comunicação, sua presença digital. Portanto, é um momento propício, positivo para isso, né? Mas também é um momento positivo para você renovar, inovar, mudar a rota, como eu falei também no início. Mudar a rota, mudar a trajetória. Porque Aquário é um signo também de mudanças, de rompimento de padrões. Então, é aquele momento de força de mudança, força para romper um padrão, uma cristalização, um modelo de negócio que já está obsoleto, alguma coisa que você faz que não é mais tão legal e às vezes até já está ultrapassado. Está no momento de renovação, modernização, trazer originalidade, trazer diferenciação. Então, essa é a força dessa lua crescente no signo de Aquário. Lembrando que a gente inicia a semana já nessa força. A lua crescente acontece dia 9, então iniciamos ali dia 10, 11, 12 com esta força e esse impulso para frente. Outra coisa importante dessa fase lunar em Aquário é que a gente tem um aumento mesmo de velocidade. E faço aqui um adendo: já estamos num mês onde as pessoas já estão malucas aí e correndo demais com tudo que é final de ano, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe que acontece isso. Em São Paulo ainda mais forte, né? Um pouco mais forte, não é, pessoal? Um pouquinho mais veloz, um pouco mais caótico. Então a gente já está com aumento de ansiedade. Essa lua crescente em Aquário, ela pode trazer um aumento de ansiedade. Então, se você já está vivendo isso, aí você presta um pouquinho de atenção, porque esse aumento pode fazer, inclusive, a gente tomar decisões precipitadas, não é o que a gente quer. A gente quer tomar decisões ponderadas, pautadas em realidade. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado. A fase é uma fase poderosa, o signo é um signo que ajuda a gente a fazer muitas coisas positivas, como eu falei até agora, né? Renovação, inovação, modernização. No entanto, tem esse outro lado, que é um aumento natural de ansiedade. E isso, pessoal, ao longo da semana pode vir a aumentar mesmo. Por quê? Já entrando e antecipando, já entrando nessa força de fase crescente em Aquário, já vou antecipar, mas para fazer sentido para vocês o que eu estou falando aqui e depois vocês me falam se fez sentido mesmo. Mas ao longo da semana, a gente tem um aspecto que vai acontecer lá no dia 16, portanto, no final aí da semana dessa análise,
que é justamente o Sol fazendo oposição a Urano. Urano é o planeta que rege essa fase lunar em Aquário. Aí está então fechando a informação de que a semana tende a um aumento de velocidade ao longo da semana, sim, tende a um aumento de ansiedade e a precipitação. Então é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando eu coloquei aí no início da nossa astrovisão, eu coloquei esses aspectos de atenção. E fechando a semana com esse aspecto, então a gente pode realmente entender que é uma semana que vai aumentar ao longo da semana, já lembrando que no final da semana já começa a transição para a fase cheia, que acontece exatamente ali no dia 15 de novembro, ou seja, ao longo da semana, da metade em diante, é uma aceleração muito grande. Então, a gente vai precisar ficar um pouco atento com as decisões, principalmente essa da pressa, tá bom? Decidir na pressa, achar que a gente precisa decidir tudo para ontem. Então, o Sol oposto a Urano reforça isso, potencializa isso, intensifica isso. Ok? Temos então a semana com isso. Agora, início de semana, vamos lá agora fazer as coisas ordenadamente e direitinho. Já no dia 12 de novembro, então estamos falando aí da terça-feira, a gente inicia a semana nessa força aí da Lua em Peixes. Segunda, a gente está com a Lua em Peixes, com mais sensibilidade. Lembrando que quando a Lua transita no signo de Peixes, é sempre um bom momento para a gente entrar em conexão com os propósitos maiores. Aquelas coisas não tão tangíveis, não são materializadas, não têm objetividade, não tem nem lógica, para falar a verdade. São as coisas que a gente percebe, que a gente sente, são os sinais. Tudo isso está na energia, está na qualidade Peixes e, portanto, tem a ver muito com os propósitos maiores. O que aquilo que faz a gente de fato trabalhar. Por que levantamos todos os dias? Então, numa resposta mais ortodoxa e mais material, mais concreta, a gente diria, porque necessitamos trabalhar, levantar e trabalhar. Ok. Mas não é isso que está envolvido com a motivação, não é isso que está por trás desse ato material e mundano que é trabalhar. O que está por trás disso? E aí estamos entrando já no universo bem pisciano. E é isso que iniciamos a semana nessa força aí. Já na quarta-feira, então, a gente tem a Lua, na verdade, terça-feira já começa isso, então 12, 13, a gente já tem a mudança da Lua, lembrando que ela é rapidinha, ela vai ficando, a cada 2 dias ela muda de signo, e isso que eu falei agora tem uma coisa interessante. Se você ainda não percebeu isso, perceba agora e já pegue um calendário, que é uma coisa interessantíssima. Olhar este calendário lunar. Tudo bem, acompanhe aqui comigo também, que eu sempre falo. Mas se você tiver um calendário lunar, é sempre legal para montar sua agenda e o seu planejamento. Porque a cada 2 dias, mais ou menos, ela muda de signo. Então, a Lua, que é o astro mais rápido do zodíaco, ela vai andar no zodíaco, ou seja, nos 12 signos zodiacais, no ciclo dela aí de 28, 20, 30 dias. Então, durante o mês lunar, a Lua está transitando a cada 2 dias num signo. E cada signo tem a sua função, a sua qualidade. Então, a Lua transitando ali dá sempre dicas do que precisamos fazer naqueles dias. Então, dias que a Lua está no signo de Áries, portanto, aí na terça e na quarta, que ela entra nesse signo, são dias que a gente tem mais coragem, mais força, vai lá e inicia coisas, começa as coisas. Então, é signo de impulso. Quando a Lua está nesse signo, é para a gente fazer, é para a gente dar início, é para a gente agendar, por exemplo, esses compromissos que precisam desse tipo de protagonismo. Não é signo de bastidor, é signo de protagonismo. Então, já fica aí a dica que a gente tem isso na terça e a gente tem isso na quarta-feira. Na quinta-feira, e aí vem outra posição que eu sempre pontuo aqui para vocês, e por isso que lá no início aqui da astrovisão eu coloquei que é uma semana poderosa, porque temos a Lua no signo onde ela fica exaltada. E aí já é na quinta e é na sexta. E na sexta a gente tem a Lua cheia neste signo de exaltação da Lua. Portanto, é uma Lua poderosíssima. Pode anotar aí, pessoal, uma Lua poderosa. Uma lua importante, uma lua que vai trazer para nós uma força de fertilizar, materializar, concretizar, principalmente se você está usando agora este momento, lembrando que estamos ainda na força de lua nova, ainda.
Estamos aqui numa força ainda, finalizando, mas ainda na lua nova, dá tempo de você intencionar o que você deseja. Coloque aí no papelzinho, põe na sua cabeça, põe no telefone, coloca no seu post-it aí, coloca na sua agenda, porque esses desejos, que é a sua lista de intenções, a sua carta de intenções, a grande força já é poderosa porque é escorpião. Quando chegar no seu ápice, nesse ciclo lunar, que é a lua cheia em touro, ela traz a força total de uma lua cheia. Porque nesse signo é onde essa lua cheia fica mais potencializada do ano inteiro. Ah, mas lua cheia sempre traz isso. Verdade. Toda lua cheia traz esse poder de revelação, de reflexão, de mostrar tudo, de exibir, de materializar, de colocar para fora. Mas uma lua cheia que já tem essa função, já tem essa força, num signo de exaltação, é uma lua muito poderosa. É a lua de prosperidade. Então, uma lua em touro sempre é uma lua de prosperidade, mas quando ela está cheia, é mais. Entende isso? Uma lua cheia em touro é duplamente poderosa. Então vamos aproveitar, pessoal, vamos aproveitar a semana aí para ainda intencionar, colocar aí nesses dias ainda que falta para iniciar a semana, coloca a sua cartinha, se você não fez, se você não assistiu comigo a Astrovisão passada, já faz agora, porque ao longo da semana a gente tem todo um impulso e toda uma força, gente, de materialização. E lembra que Touro é um signo regido por Vênus. Então, a gente precisa colocar amor, essa energia do amor ali nas coisas que você faz, nas coisas que você deseja, nas coisas que você quer, esse bem, né? O bem comum, o seu bem, mas o bem do outro. Desejar que seu cliente cresça. A gente tem que desejar a prosperidade dos nossos clientes, pessoal. Isso eu estou falando aí da lua cheia em touro também, tá? Para exemplificar. Tudo bem que eu acredito nisso também, independente de lua cheia e lua cheia em touro. Eu acredito que a gente precisa sempre desejar a prosperidade de quem está pagando pelo seu serviço. Certo, é uma coisa meio lógica aqui, que eu acredito, pelo menos. Então, desejar o crescimento do seu aluno, do seu cliente, é entrar nesse fluxo de crescimento, de abundância, de prosperidade. Eu quero clientes também que desejem a minha prosperidade, e assim vai afinizando e alinhando as intenções. E quando a gente fala de uma lua cheia em touro, é um pouco essa energia, desse bem, dessa energia poderosa de materialização, de concretizações. E também, por que não, de amor, porque estamos falando aí de Vênus. No mundo dos negócios, aí agora pondo aí o pé na realidade do nosso dia a dia de trabalho, o touro, esse signo de touro, traz essa afinidade com os assuntos financeiros. Então, por isso que a questão do lucro, de rentabilizar, até de vender, é uma semana muito boa. Vamos aproveitar com aqueles devidos cuidados. E os cuidados estão envolvidos com os aspectos de tensão. Mercúrio fazendo quadratura com Saturno no dia 12. Depois temos o Sol fazendo a oposição com Urano ali no dia 16. Então, o cuidado de Mercúrio quadratura Saturno é com uma comunicação um pouco equivocada ou muito ríspida, uma comunicação que pode tirar toda a docilidade de uma lua em touro, de uma lua cheia, de uma lua de relacionamento. Então, tomar um pouquinho de cuidado com essa questão mais dura, mais ríspida, talvez, até agressiva nem tanto, mas dura, uma comunicação meio dura, sem um jogo, sem uma coisa muito ríspida. Mercúrio quadrado Saturno, e é um aspecto de burocracia, um aspecto de atraso, um aspecto de dificuldades nas questões mercurianas, que são as questões de negociação, de documentação, de contratos, de contratação. E a própria assinatura, o próprio documento, tudo que envolva o seu nome, Mercúrio quadrado Saturno é uma certa auditoria nesse campo. Então, ótima semana também para, já que é a semana de fase crescente, onde as coisas começam a se mostrar, e a gente sabe que fase crescente também nos ajuda a consertar o planejamento. Então, Mercúrio quadrado Saturno, a forma positiva de usar esse aspecto é fazer uma boa revisão ali no seu planejamento, uma boa revisão nos seus documentos, olhar se está tudo certinho, se você tem que entregar uma documentação, olhar com mais cuidado, sem pressa. É um aspecto, inclusive, que segura aquela velocidade toda.
Mas a gente também tem que entender que se segura demais, cria atrasos e bloqueios para uma semana que é veloz por natureza. Então a gente tem que tomar cuidado com esse jogo de excesso de velocidade versus excesso de, né, de retenção, de segurar, de precaução, né? Aí a gente não dá o passo que tem que dar. Esse seria o cuidado do Mercúrio quadratura Saturno. E depois, ao longo da semana, é o aspecto do Sol oposto a Urano. Mas temos aí a dica bônus. Eu vou falar a dica bônus depois que eu mostrar para você o mapa, tá bom? Para você enxergar aqui tudo isso que eu estou falando. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela e a gente vai ver esse mapa de lua crescente. E é interessante porque a gente consegue enxergar no mapa que é o dia que a gente tem, então, o dia 9 de novembro, às 2h55, aqui para o horário São Paulo. Lembrando que eu tirei todas as casas do mapa justamente porque a turma aí de Portugal pode ver também do mesmo jeito. O mapa é sempre igual, vai mudar só as casas. Então, os aspectos, que é exatamente o que eu foco, que eu trago para vocês, são sempre os mesmos. É para aquele dia, para aquela fase lunar. Então, aqui, gente, a gente tem a Lua. O que seria uma fase crescente? Então, se sabemos que a fase de Lua nova acontece quando a Lua está junto com o Sol, tá vendo? Símbolo do Sol, o símbolo da Lua. Quando esses dois astros estão juntos, temos uma Lua nova. Depois, o astro mais rápido começa a se movimentar pelo zodíaco. E temos então a Lua no signo de Aquário, ou seja, com esse risquinho vermelho aqui, que é justamente o ângulo de 90 graus, ou seja, a lua quarto crescente. Depois vocês vão ver que na lua minguante, lá na frente, também acontece o mesmo risquinho vermelho. Também é um 90 graus, mas é o contrário, é a lua quarto minguante. É quando a lua estiver aqui, ó, no signo de Virgem, fechando aqui os 90 graus minguante, para já se preparar para a próxima lunação aqui em Sagitário no próximo mês. E isso acontece todo mês, pessoal. Olha como é incrível, como é fascinante a gente observar a movimentação. Porque todo mês nós temos uma proposta do céu, da Lua, para que a gente faça o movimento das 4 fases. E as 4 fases, lembrando sempre que podem ser aplicadas no nosso trabalho, no nosso negócio e no nosso dia a dia profissional. Lembrando que nessa fase nova vai sempre acontecer a introspecção, o planejamento, vai acontecer sempre aquela questão relacionada, por exemplo, a buscar dentro de você os recursos necessários, justamente para você poder se preparar para aquele desenvolvimento do ciclo. A fase crescente é aquela que vamos começar a enxergar melhor este planejamento, corrigir o curso. Então, você semeou ali na lua nova, aí você vai cuidar dessa plantinha, dessa semente que começou a crescer e vai ver, você vai poder enxergar o que está ainda de errado, dá tempo de mudar a rota, dá tempo de fazer a mudança. E uma lua crescente em Aquário é uma lua que facilita muito essa mudança de rota com soluções criativas, soluções inusitadas, soluções diferenciadas, originais, aquilo que vai realmente te diferenciar. Então, uma lua crescente em Aquário é uma lua que ajuda a gente a prospectar, até dentro de nós, se for o caso, prospectar mesmo, as questões diferenciadas de nós mesmos, dentro dos nossos talentos, e que ajuda você a começar a colocar isso para fora. Então, busca de novas soluções, busca de soluções que você ainda nunca fez, tecnologias, aplicativos, modelos de negócio diferenciados, modelos de gestão, tudo que for para mudar, inovar e diferenciar. Essa é a força dessa lua crescente no signo de Aquário. E a gente tem uma coisa muito interessante, ela está nesse mapa fazendo um ótimo aspecto com Júpiter. Então, essas soluções diferenciadas, elas trazem ainda uma ampliação de horizontes, ela tem uma possibilidade de trazer oportunidades, tem uma possibilidade de fazer você desenvolver, acelerar o seu desenvolvimento, aprender coisas diferentes, que vai depois trazer para você oportunidade de crescer. Esse é um trígono, é um aspecto bem auspicioso, um aspecto bem positivo. Outra coisa interessante desse mapa, vamos olhar agora o Sol, que está no signo de Escorpião, continua, até ele mudar
para o signo de Sagitário. Vamos lembrar que isso é o calendário solar. Quando eu falo de fase lunar, eu estou falando de um calendário lunar. Quando eu falo do Sol transitando naquele signo, eu estou falando de um calendário solar. Então, todo mês, a gente tem a trajetória do signo do Sol num signo durante 30 dias, depois ele muda de signo. Então, estamos na fase solar escorpiana, que é uma fase solar, pessoal, que ajuda a gente a ter foco, concentração, estratégia. E o Sol fazendo este aspecto muito positivo com Saturno é tudo que a gente precisa para ter disciplina, gente. Para ter essa concentração, para ter decisões assertivas, decisões com nível de maturidade, decisões pautadas em realidade e não naquilo que eu penso, que eu acho, que eu quero. Não, aquilo que é possível, aquilo que é possível de ser concretizado. Isso dá uma certa maturidade. No entanto, não falei do aspecto de atenção, que é justamente o aspecto que acelera as coisas e faz a gente tomar decisões precipitadas? Aí você pode me dizer, nossa, mas isso é uma coisa contraditória. O Sol, ao mesmo tempo que faz um ótimo aspecto com Saturno, dando prudência, coerência, paciência, ele também faz um aspecto de desafio com aquele planeta que tira todas essas características saturninas. É verdade. E aqui é o céu à nossa disposição. Aqui é a nossa vez de olhar então a informação e falar: bom, ok, se eu tenho consciência que estamos sob esse efeito, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar focando nessa aceleração, nessa imprudência, nessa irresponsabilidade que só o oposto a Urano às vezes traz? Ou eu vou me concentrar mais nessa força, menos Sol, Trigo no Saturno? É aí que entra o trabalho de autoconhecimento. É isso que eu bato tanto nessa tecla, dentro dos negócios, dentro da sua carreira, dentro da formação com os alunos. É isso que o autoconhecimento, quando ele é prático, não quando ele é uma coisa teórica para a gente ficar viajando na maionese. Não, não é isso que eu trabalho, não. Você que me acompanha sabe que aqui o trabalho é trazer uma informação ou um trabalho de autoconhecimento que possa, de fato, fazer uma diferença no dia a dia, no cotidiano, que possa ser útil, que é esse o ponto maior do meu trabalho aqui dentro da astrologia. A astrologia sempre foi um conhecimento de utilidade. Se a gente olhar historicamente, a astrologia é isso. É olhar o céu, entender mapear o céu para poder se guiar na Terra. E sempre foi isso nas navegações, nos desertos e tudo mais, gente. Então, hoje em dia, é assim também que eu, pelo menos, enxergo o trabalho astrológico. E aqui que a gente entende tão bem isso, quando temos essas contradições, porque o céu é cheio delas. Os aspectos são assim mesmo. Todo mapa tem vermelho e azul, como vocês estão enxergando aqui. Mas com autoconhecimento, temos muitas vezes opções de escolha que não teríamos se a gente não trabalhasse um autoconhecimento, a gente ficaria sujeito, a gente seria vítima. Ah, estamos sendo então vítima desse aspecto do Sol-Urano. Então é uma semana louca, uma semana atropelada, uma semana que, meu Deus, passou, não fiz nada, não consegui produzir, materializar. Mas será que deveria ser assim? Ou a gente poderia olhar de um outro ângulo, olhar para uma outra face, mas requer um trabalho, requer um estudo, requer um trabalho de autoconhecimento. É isso que eu faço aqui com vocês toda semana. Então, aqui temos o exemplo clássico: dois planetas opostos em significados nesse sentido, um trazendo prudência, o outro trazendo essa aceleração e muitas vezes até uma imprudência, por causa da pressa, por causa dessa coisa de antecipar. Então, eu quero antecipar, e aí os dois acontecendo no mesmo mapa, no mesmo momento, certo? Então, fiquem atentos para a gente poder focar nisso. E aí temos a Lua Trígono Júpiter para ajudar a ter motivação que leve a gente a querer fazer o certo, querer acertar, querer aproveitar a oportunidade. E depois temos Mercúrio fazendo trígono Marte, que é aquele que vai ajudar a alinhar as suas ideias, a sua mente e, portanto, as suas decisões também com as suas ações, com a sua iniciativa. Então, se você concentra nesse Sol, Trígono, Saturno, o resto aqui fica mais fácil. A gente se abre mais para essas oportunidades que vêm para a gente conseguir materializar. Em vez de a gente entrar nessa roda viva de Sol oposto a Urano, que é de fato uma roda viva. Então a gente precisa tomar um cuidado ao longo da semana para não desperdiçar, para não ficar em brigas, por exemplo, em questões de posicionamento. Sol muitas vezes
traz essa questão do ego também, e como estamos falando da liderança pessoal e das decisões, muitas vezes pode ser nesse campo também. Então a gente fica rebelde por não... rebelde sem causa, sabe, gente? Rebelde sem causa, porque só para contestar, só para questionar, porque não vai chegar uma decisão, uma coisa legal. É só para brigar mesmo, é só para conflitar, só para ficar no disque-disque. Então, esse é um cuidado, a gente tem que ter um cuidado. E Mercúrio fazendo quadratura Saturno pode deixar isso aqui também mais forte, porque é um conflito também de comunicação. Então, atenção com birras, atenção com posicionamentos de rebeldia porque sim, aquela que não vai levar mesmo a nada de útil no final das contas, só para expressar aquela ideia de rebelde que a gente precisa expressar tanto. Então, tem que tomar esse cuidado. Até que ponto vale? Até que ponto valeria a pena? Então, na semana, esse tipo de ponderação a gente vai precisar fazer. E temos também o aspecto de Marte fazendo este outro grande aspecto aqui, ó, de trígono com Netuno, que é um aspecto que já vem vindo do outro mapa da lunação, e é um aspecto que ajuda a gente a agir e a nossa ação fluir no espaço, fluir no tempo. Então, aspecto de fluência, um aspecto de facilidade quando a gente toma decisões e tem as iniciativas. Mas precisamos ter uma certa coerência de integrar as partes. Então, Netuno é um planeta que faz integrar, ou seja, as ações têm que ser ações vinculadas a propósitos maiores, a uma causa. Não é só agir por agir, não é agir para materializar só, mas agir com propósito, agir com algo além, com algo a mais. É o planeta Netuno, com uma causa nobre, uma causa maior, a sua causa maior. Então, é você ampliar essa sua ação cotidiana, né? Uma arte, ação cotidiana ali, linkada com esses propósitos maiores, alinhado com a sua essência, alinhado com a sua visão de mundo, alinhado com a sua abrangência. Quando a gente olha para a nossa vida de uma forma um pouco mais ampla, mas não é tão tangível, né? A gente olha para a nossa vida e vê o que a gente concretiza todos os dias, mas muitas vezes a gente não tenta entender o quanto a gente está satisfeito com essas coisas, porque não dá para medir satisfação. Difícil. São medidas difíceis, né? Estão em outro campo da vida. E aí é Marte, Trígono, Netuno ajudando a gente a fazer esse movimento. Não está neste mapa, não está neste mapa, porque esse é o mapa da Lua crescente. Vai estar no mapa da Lua cheia, a dica bônus que eu vou deixar aqui para vocês. Então, lembrem aí, não está nesse mapa da Lua crescente, mas vai estar no mapa da próxima astrovisão, que eu vou mostrar a Lua cheia, mas eu já vou adiantar aqui, porque aqui também eu faço isso com vocês. Eu deixo sempre uma dica bônus. Essa dica bônus da segunda-feira, então, dia 18 de novembro, é a dica bônus do aspecto que eu chamei de aspecto mágico de Sol, Trígono, Netuno, que é um aspecto, gente, de mágico. Quando a gente toma decisões, e essas decisões elas estão vinculadas ao nosso feeling. Já ouviram falar disso? O feeling empresarial, aquilo que não tem explicação, não dá para explicar, não tem uma certa lógica, mas a gente sonha, a gente sente, a gente percebe, a gente intui e a gente toma uma decisão pautado nisso. Então, isso é o Sol, Trígono, Netuno. Esse é o aspecto que ajuda a gente a perceber sinais, perceber tendências, perceber coisas que não estão nesse mundo palpável e são coisas que a gente percebe e de fato elas são corretas, elas vão ainda se materializar. A gente fica nesse campo, que é um campo onde essas ideias estão alojadas, essas tendências estão alojadas e a gente consegue perceber. E pautado nesse feeling, a gente toma decisões assertivas. Por isso que parece ser um aspecto mágico. Não é mágico, né, gente? Mas tem a ideia, ou a gente tem essa percepção. Por quê? Porque é isso, a gente sente, a gente não consegue provar e a gente toma uma decisão com aquele sentimento. E você segue aquele caminho e aquele caminho funciona, aquele caminho dá certo e era exatamente o que você tinha que fazer. Então, quando a gente fala no mundo de trabalho, no mundo profissional, no mundo empresarial, e a gente usa esse termo, feeling, pode ter certeza que os aspectos associados à ideia de feeling têm a ver com o Sol, Netuno, ou o Marte, Netuno, também está dentro dessa informação, justamente por essa característica de estar além da materialidade. Percepções extrasensoriais. Tão útil
quanto aquelas que a gente pesa, mede e materializa. A gente é que aprendeu ao longo da vida a não dar valor a isso, como se isso não tivesse o mesmo valor, mas tem, e às vezes eu vou arriscar dizer aqui para vocês, muitas vezes tem muito mais peso do que aquela que a gente está pautada em cima de estatística, em cima de dados. Não estou dizendo que os dados não são importantes, pelo contrário, eu sou uma adepta de dados e evidências científicas nas coisas, sempre. No entanto, tem que dar o mesmo valor para o outro lado. É pelo menos o que eu acredito, tá? Então, na astrologia, o Sol, Trígono, Netuno, ele traz essa potência, ele traz essa percepção. Então, fique atenta a partir da próxima semana, estou falando aí do dia 18 em diante, fique atento, fique atenta aos sinais, a essas percepções, aquilo que você está sentindo. Dá valor para isso, gente. Não descarta, não fica buscando provas concretas, elas podem não existir e você pode perder a oportunidade. Então, esse é o recado e essa é a dica bônus da segunda-feira. É isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem bem essa transição aí dessa lua nova para a lua crescente. Espero que essa lua crescente traga essas ideias novas, esses insights. Vamos lembrar que a lua crescente em Aquário é uma lua de insights. Olha que interessante, é uma lua de insights e a dica bônus traz percepções. Então, precisamos realmente focar e dar valor não só para as coisas que são concretas. Vamos deixar um pouco o ceticismo de lado para dar um valor para aquilo que não está no campo do ceticismo, está do outro lado da vida, e às vezes é isso que está faltando para trazer aquela materialidade que você está buscando. Então, acredite nos seus sonhos, nas suas intuições e nas suas percepções e traga desse campo para a sua vida concreta e material para começar a materializar. Mas dê valor. Começa sempre com isso. A gente precisa dar valor primeiro para poder dar atenção. Se você não dá valor, você nem olha, você nem dá atenção, pronto, aquilo passa. Mas se você dá uma atenção, aquilo se torna relevante na sua vida. E talvez seja a porta que você precisa abrir para pegar o tesouro que está do outro lado. É isso, pessoal. Então, excelente semana. Até a próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.